está muito caliente agora. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é o canal Kombi Nômade, não tem igual. Kombi Nômade é natural. Kombi Nômade. E aí não teve jeito, né? Assim a gente tem que parar mesmo. Olha que coisa mais linda. Vários flamingos. E lá pra baixo tem mais, ó. E a combinha aqui. Deixa eu descer, vou ver se eu consigo descer aqui pra chegar mais perto. Mas fala sério, né? Agora eles estão lá longe, no outro ponto. Um tanto quanto selvagens mesmo. Assim como essa paisagem, né? Que paisagem louca, que mistura tudo em uma península só. Nossa, e é uma pedra de sal? É uma pedra de sal essa? Olha só que coisa mais linda, parece até um cristal. E é o sal rosado. Nossa, olha essas peças também. E aqui fica a senhora e suas crianças, suas duas crianças. É extraída aqui dessa salina. E aqui a pedra vale $1, esses também é $1 e esse é $5. Olha o tamanho disso, maior que minha mão. E ainda bem que hoje em dia a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas quando a gente sente a dificuldade, como aconteceu agora com a mãe ali, as duas crianças. A gente deixou uma ajuda ali para eles. Não levei o sal não, mas senti de ajudar. E ele tá me dando de regalo uma conchinha. Qual o seu nome? Yandel. Yandel? Que nome bonito, muito bonito. Não necessito. Nossa, Que graças. E não é dessa vez que a gente vai fazer um videozinho de drone. É, a hora que fui ver, a Ká excluiu o aplicativo do DJI no aparelho dela e aí... E faz tempo que não usava, então por isso que a gente nem deu falta. Ai, Eu tava papai, esquecendo. tô triste agora. Mais pra frente tem a Salina Madre, que deve ser a maior delas. E por aqui, ó, fica a Mata Gorda, uma praia bem famosa também aqui da península. E aqui é onde eles fazem o beneficiamento do sal, que é extraído daqui, ó. E daqui se extrai sal há mais ou menos 79 anos. E esse trabalho árduo é passado de geração em geração. Então a nossa ideia agora é seguir para o Cabo São Romão, onde a gente já estava pensando em dormir, em aproveitar um pouquinho mais. Mas amanhã a gente volta para cá para saber como é esse trabalho, como as pessoas vivem aqui.
Bem, aventura parte 2. Agora a estrada de terra tá mostrando aqui cerca de 3,6 km pra gente chegar lá no farol. Ainda não conseguimos engraxar aqui a combinha, por isso já tem barulho naturalmente. Aqui. A 200 metros, linha direita. E falam que aqui tem duas trilhas. Uma para os 4x4 e a outra que a combinha passa. Vamos ver, né? Na barriga, viu? Uhul! Chegamos, ó, farol do Cabo San Román. A combinha tá ali, ó. O druida tá com a Oni estacionando. E esse lugar, gente, parece realmente de outro planeta. Olha só esse chão. Olha só isso aqui. A ondulação desse terreno. Talvez parecido com a lua, não sei. Sei que tá um deserto que só, olha só. Ali tem umas dunas. Logo ali já é o mar aberto. Tem uma cruz ali, um cruzeiro. Porque com certeza aqui é o ponto mais alto da península. Tá aqui o farol bem alto mesmo. Dá pra gente subir nele. Vamos ver como que funciona isso. É, meninona! E aqui, ó, conseguimos um lugar em frente do farol, da torre do farol. Olha como é alta. Pra gente aproveitar essa sombrinha certinho, ó. Ui, aí sim, né? A Oni já tá almoçando. Né, Oninha? Ó, rapou o prato. E eu vou tentar fazer o nosso almoço aqui. Vamos ver se eu vou conseguir sem fechar a tampa traseira. Porque tá um vento, ainda bem que aqui venta bem. Eu vou tentar fazer um macarrão aqui, coisa rápida, já que com esse calor a gente tá tendo uma certa dificuldade de cozinhar dentro da Kombi. Aquecer a Kombi, né? Come muito lanche natural, pão com queijo, salada, banana com aveia. E hoje a comida tradicional dos viajantes. Um macarrão. Tava com saudade já, viu? E aí temos 2 berinjelas, alho, cebola, um pepino, um atum. E esse molho que eu trouxe lá da Colômbia. Aliás, grande parte dessas coisas, que nem o macarrão, também é da Colômbia. E o atum. É isso aí, vocês viram que eu tava lavando agora a cebola com essa água. Isso porque desde que a gente entrou aqui na Venezuela, a gente não conseguiu encher os tanques de água que a gente tem, os 2 tanques. A família onde a gente ficou, do José, eles abasteceram também com um caminhão-pipa a sua casa. Então a gente sentiu um certo receio porque tem essa dificuldade de água. Indicaram um posto de gasolina pra gente encher. Chegou nesse posto, o pessoal negou a água. E agora em frente ali do Dom Rafael, também ele só teria água sábado e domingo. Então a gente viu que tinha pouca água ali, não dava pra utilizar e encher assim nossas caixas d'água. E aí, como solução, a gente comprou, já tinha um galão de água, só pedimos pra encher, custa $1.
E é com essa água que a gente vai tomar banho, lavar a louça, cozinhar e beber. E além disso dá pra Oni. Eu acho que só vai durar hoje e tá muito que bom, né? Aliviando um pouco do calor. Nossa. Nossa senhora. É, o almoço aqui já tá pronto. Sai uma saladinha de pepino. Tem também, achei um queijinho parmesão dentro da geladeira. E um macarrão simples. E o ingrediente principal, ó, amor. E a louça, tentar fazer o menos de louça possível para que essa água renda. Para fazer a digestão eu falei de descansar, mas acho que a gente poderia ir até ali, aquela cruz, para saber um pouquinho mais, ver que história tem ali. Bora lá? A Oni tá doida para caminhar também, essa gosta, viu? Fica assim com a lingona de fora, mas é porque tá equilibrando, né, a respiração. Tá ventando bem, tá tranquilo, já bebeu muita água. E agora o sol também já tá ali por detrás das nuvens. Inclusive é atrás daqui que ele desce. Olha, deu até um eco aqui, parece. Então a gente tá bem no fecho da sombra. Aqui tem alguns bancos de pedra, dessa pedra mesmo, desse chão, que foi utilizado para construir tanto os bancos como toda essa parte do farol, toda a coluna do farol, as paredes, é desse material daqui mesmo. E nós tava aqui, colou um casal de moto, eles dois com a camisa igual assim, e ele é criador de conteúdo também, e eles são daqui de Coro, da cidade aqui pertinho daqui, um casal, gente boa eles, e ele me deu umas informações, que doideira. As redes sociais aqui não monetizam. Outra coisa que ele comentou é que realmente, se fosse há uns anos atrás, acho que uns bons anos atrás, isso daqui estaria com um guarda florestal, um guarda-parque, estaria muito bem cuidado, mas até ele que é daqui falou que tá tudo bem abandonado, toda a região. Ó, aqui é Guarda Nacional Bolivariana. Cabo São Romão. Aliás, eles estão por aqui, em 2 barquinhos. Eles ficam tomando conta desse farol aqui em volta, justamente porque a Aruba tá ali, ó. Aquela faixa de terra ali é a ilha, é o país Aruba, de frente com a Aruba que a gente tá. 24 quilômetros. Então eles têm que fazer essa guarda aqui para que não passe nada, né? A gente viu aqui no caminho 2 heliportos muito bem cuidados, e tem um aeroporto também. E pelo jeito, Druida, tá chovendo lá em Aruba, ó. Não sei se vai dar pro pessoal ver de casa. E à noite, pelo que falaram, dá pra gente ver as luzinhas de Aruba. Esse monumento à cruz é de 1999. E aqui tá a parte, uma pequena duna, né? Mistura. É porque não vamos pra lá, mas pro lado de lá, não sei se vai dar pra ver, mas lá no final assim dá pra ver um amarelo assim, aquilo lá é as dunas, aqui também tem duna, mas lá na frente, já não dá pra ir nós, só 4x4. É. Mas lá na frente tem, dá pra ver daqui o amarelo dela. Parece um deserto mesmo, né? Não, surreal. O ambiente aqui é lindo, lindo o lugar. Como se o Druida estivesse pisando na lua. Eita, nós. E antes de subir, fica esse detalhe, ó, da Rosa dos Ventos,
que aqui mostra certinho o norte, o sul, o leste e o oeste. Onde o sol se põe pra lá e onde o sol vai nascer amanhã. Onde o sol vai nos despertar, né? 6h20 da manhã ele já tá todo aqui. E costuma se pôr, pelo menos esses dias, umas 6h30 da tarde. Vamos lá em cima? Vamos aonde? Bora? Bora. Quer ir? Nossa, dá até medo de subir esse trem, né, Oni? Que trem abandonado. Tá abandonado. Gente. Olha só isso. Ah, eu mesmo vou fazer o efeito sonoro aqui porque é isso, subimos à toa. Não tão à toa porque tem uma vista muito bonita daqui, mas pelo jeito já não pode mais ir até o topo dessa torre, no topo do farol. Tem um baita cadeado. Ah, a vista daqui é bem bonita. Se bem que, ó, ainda faltou 3 lances de escada. E a Combinha, olha onde ela tá. E o que a gente observou de diferente aqui, claro que além do lixo, observou que tem vários assim, ó, não sei se é siri. E tem muitos mortos aqui. E como eles chegaram até aqui? A gente tava debatendo aqui, conversando e pensamos que deve ser alguma ave que acaba trazendo ele pra cá, comendo e abandonando as carcaças. Ó, tem um ali todo partidinho. E se você passasse por essa coisinha aqui, ó, talvez pensaria que fosse uma pedra, não? Mas não é não. E eles sobem a parede. Olha que interessante isso. Ele carrega a sua casinha junto. Olha só isso. Pra criançada que assiste nossos vídeos. Olha o barulhinho arrastando. Tá aqui outro bichinho, esse tentando se camuflar na paisagem. E realmente deu certo, porque a Oni nem percebeu a existência dele. Vem aonde? Aê! Mais um povoado bem pequenininho aqui na península, né? Porto Escondido. E chegamos junto com o arco-íris. Olha só que coisa mais linda que tá essa cena. Combinha tá ali, nem vamos desligar, porque daqui a gente segue, ainda tem mais paradas no caminho. Aqui pelo jeito é um restaurante bem grande. Olha, os pássaros estão dando um mergulho. A hora do rango pelo jeito. Deve ter uns cardumes, né? Deve, né? Tem pescador ali, ó. Vamos até ali pra dar uma olhada. E é uma paisagem diferente, né? Ver cacto. Desértico, né?
Olha ali os pelicanos. Aquilo tudo ali atrás, ó, é pelicano. Chegar ali na pontinha. Vamos ver se a gente consegue chegar naquela ponta. Olha o tamanho dos peixes ali. Nossa, e tá cheio a caixa. Olá, buenas. Que lindo. Olha, outra cruz com a base todinha de conchas. Ali em volta também. Chega mais pertinho para vocês verem melhor. Que esse sol já chega forte. Às vezes dá uma sombra. Olha só que coisa mais linda o tamanho dessas conchas, ó. Todinho de concha. Ali um coração, formato de um coração. E o cheirinho aqui, ó, tá como forte de peixe. A Oni já queria rolar. Tá cheio de carcaça aqui, ó, de peixe. Tomar cuidado também que tem rede de pesca. Então aqui a Oni vai ficar assim, ó, com o peitoral e com a guia. Permisso, buenos dias. Que quantos, nossa, é grande, muito rico. Quais pescados são? Esse É um pouco de pargo. Olha que bonito, o tamanho do pargo. No Brasil eu não sei o nome, mas nossa, tá muito bonito. Ali ele pesa, olha o tanto de peixe. Bendiciones, muito rico. Bem, o barco é aquele ali, ó, naufragado. Eu pensava que tava bem próximo, né? Sim. Mas não, só de drone mesmo pra sobrevoar. Mas dá pra gente ver um pedacinho dele pra fora. É porque quando a gente passa na estrada ali, ó, quando passa na estrada ali, dá outra visão dele, né? Daqui da praia é outra. É mesmo. Olha o mergulho! Ele vai com tudo assim, ó. Vamos ver se vai mais algum. Estamos preparando aí. Oh. E não sei se deu pra perceber, mas minha voz já tá um pouquinho diferente, porque eu acordei com uma dorzinha de garganta. Ontem a gente ficou até tarde vendo estrelas e o lugar ventava muito, um lugar muito bonito. Foi uma noite muito tranquila também, não sentimos insegurança em momento nenhum. Foi incrível, estávamos bem isolados mesmo, não sentia nada, não tinha nada, só a gente e as estrelas. E a Aruba de frente. Pular pra cá. Fica um espelho refletindo o céu isso. Aqui o sol evapora a água do mar, que fica assim acumulado nessas lagoas de sal. Mais uma montanha aqui de sal. E eles trazem tudo pra cá para depois os caminhões passarem, pegarem e lá na frente onde eu mostrei pra vocês, eles fazerem o beneficiamento desse sal. Permisso. Pedi para gravar um pouquinho para mostrar como hacen. Permisso. Isso é tudo que extrai. Isso que hace a extração e depois leva para beneficiar allá. E outro lado. Nossa, quantos, não? Vamos tentar chegar ali perto para ver eles retirando isso. E a moça, pelo jeito ali, ela tava contando o carrinho de mão de cada um, quantos cada um tava levando. Tá levando até ali, até o morro.
O druida tá chegando com a combinha ali e ele ficou com a Oni por conta do sal, né? Pra não queimar a patinha, a gente não sabe os efeitos disso. Aqui tá algumas coisas dele, uma aguinha gelada, uma mochila. Muito, muito lixo, olha o tanto de lixo. E essa borda a gente nota bem rosada, né? Daquele efeito bonito. Ó, conforme a água vai secando, vai ficando só o sal, assim, ó. Vai cristalizando. E ali eles vêm com um tipo de peneira, ó. Tá ali. Um rastelo mesmo. E vai recolhendo esse sal do fundo que se acumula, que vai baixando conforme o sol vai secando essa água. Mais ao fundo ali é uma bandeirinha da Venezuela. Ao mesmo tempo bonito assim, parece surreal a paisagem, mas esse trabalho não é nada fácil não. E olha só a placa de sal, a largura dessas placas. Permisso! Chegar mais a cerquita. Aqui já tem um montinho de sal, acho que já tá separado. Aí ele enche o carrinho e depois leva pra lá. Que louco! Tudo isso é sal por baixo, ó, tudo branquinho. Parece o céu. Queda bonito lá em Marre. Olha só. É assim que se saca o sal, olha. Aqui eles costumam trabalhar em grupos ou em dupla. E no geral são membros da mesma família. Aí vai formando essas camadas, ó. E aí com aquele rastelo, como uma peneira mesmo, ele levanta e põe rapidinho, encher o carrinho. É, está cenando-lo. Olha, você sabe. Quanto saca por dia? Em média, quanto saca por dia de... Oh. Ah, 15 por 10 dólares. E fica tudo rosado. E a sensação é que parece que esse sal vai subindo assim e vai queimando mesmo. Mas a imagem é incrível. Está muito caliente a hora. É, e com sal é mais caliente, parece. E ele foi rapidinho ali na frente porque tava carregando pesado, tá cheio o carrinho. Ui. E é a primeira vez que a gente tá assim numa salina vendo o trabalho deles, né? E agora é interessante ver como é feita a extração. Graças. Qual é o seu nome? Alexis. Alex. Tchau. Tchau, bem. Bom dia. Bom dia. Tchau, graças. Voltamos aqui para Salinas de Cumarágua. Isso, Cumaiágua.
É Cumarágua ou Cumaiágua? Cumarágua. E ontem a gente passou por aqui, a senhora estava trabalhando com as crianças, a gente acabou ganhando a concha e foi muito especial. E eu fiquei com aquela vontade de voltar, saber um pouquinho mais da história, mas hoje ela não tá por aqui não, a família não tá, só tá um amigo aqui, ó. Qual o seu nome? Yoli. Nós outros somos do Brasil, Augusto. Aí venimos mostrar a península. Na Cala Verde, a casita verde onde vive, as duas são verdes. Ali é ou de cá, quer dizer? Ah, de lá. Você estuda? Está indo em la escuela? É? Tem uma escola cá cerca, não? Oh, isso é um regalito, pero a noite se prende e hace como um sorriso assim. É bueno, e lá. Deixa eu ver se dá pra mirar. Oh. Acá não está, pero tem um sorriso. Sim. Você mira assim, é bueno. É? Oh, graças. Graças. Deus bendiga. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Um abraço desde Brasil, dos brasileiros para você. Tchau. Tchau. Você também. Uma curiosidade é que a cor dessa salina muda muito conforme a época. Tem tempo que ela fica bem rosada, que chega a ficar até avermelhada. Isso é por conta de uma alga, um micro-organismo e também um camarão, um pequeno camarão chamado Artemia, que vive em lugares assim de sal. Eu nem tinha entendido o nome dele. Tchau! Olha o bebezinho ali. Tchau! Tchau! A pista estava interrompida aqui nessa parte das dunas para eles retirarem a areia que acaba caindo tudo aqui na pista. Ó, estamos passando no meio de duas dunas. Olha essa daqui que linda. E realmente dá para ver, ó, que essa parte já passaram tirando essa areia e aqui, ó, estão ajeitando. E pelo jeito esse trabalho é contínuo, né? Bem, aqui é só uma parada pra foto e pro vídeo porque tá quente, hein? Tá calor. Aqui um hermano trabalhando, vendendo como raspadinha, né? De tamarim, de groselha. E a Oni e o Druida nem desceram porque tá muito quente essa areia pra Oni descer. Aí não dá não, gente. Mas o lugar é surreal. Uau! Una solo. Pedimos de fresa, que é o morango. Aí tem um gelinho ali que ele raspa. Pronto, está aqui, graças. Sorte. Vamos voltar e seguir a estrada.